Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma semana de evangelização e claro, hoje com parábola nova. Mas antes, vamos para a nossa prece de início. Pai do céu, muito obrigado pelo nosso dia de hoje, pelo tudo que existe, pelos nossos pais, pela nossa morte, que Deus possa iluminar todo mundo, que Deus possa proteger todo mundo, que possa envolver a gente, que Deus possa deixar todo mundo feliz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Nesta semana, nós vamos conhecer uma parábola que Jesus nos contou, que chama Os Dois Filhos. Vamos então ver o vídeo que conta essa parábola para entendermos melhor. Vamos lá? Jesus estava conversando com algumas pessoas que não gostavam nem acreditavam muito nele. Eles eram chamados de sumos sacerdotes. Então Jesus contou: um homem tinha 2 filhos e foi falar com o primeiro filho e pediu para que fosse trabalhar na plantação de uvas. E esse filho respondeu logo que não, que estava cansado. Mas quando ele viu o pai indo embora, tão velhinho e cansado, ele se arrependeu. Levantou e foi trabalhar na vinha, como o pai tinha pedido. O homem procurou também o segundo filho e disse: eu preciso que você trabalhe na plantação de uvas hoje. E esse filho respondeu: claro que sim, pai, eu vou. Mas no final ele não foi nada. Jesus disse para os homens maus: existe muita gente que comete muitos pecados, mas eu digo, essas pessoas vão entrar no céu antes de vocês. Porque João Batista já mostrou o caminho certo e essas pessoas acreditaram, mas vocês não acreditaram. Para entendermos melhor essa história, eu preciso lembrar vocês quem foi João Batista. Ele era o primo de Jesus e veio antes para pregar para as pessoas e preparar para a vinda de Jesus. O pai dessa história representa Deus e os 2 filhos estão representados por 2 grupos de pessoas. O primeiro filho eram aquelas pessoas humildes, pecadoras e excluídas, e que viram verdade nas palavras que João anunciava e acreditavam também em Jesus. Essas pessoas, a princípio, eram pecadoras, mas mudaram de vida. Elas são como o primeiro filho, que disse que não ia, mas se arrependeu e obedeceu o pai. O segundo filho eram as pessoas que se achavam religiosas, estavam sempre no templo fazendo orações, mas nunca acreditaram no que o João Batista dizia, e nem mesmo no que Jesus dizia. Essas pessoas faziam como o primeiro filho, diziam que iam trabalhar para o pai, mas, na verdade, não faziam nada. Nesta parábola, Jesus mostra para a gente como Deus é misericordioso. E mesmo as pessoas mais pecadoras, quando se arrependem de coração, vão ser recebidas por Deus com muito carinho no céu. Nós devemos abandonar o pecado, conhecer Jesus e entender que é isso que Deus espera de nós. O verdadeiro sentido da vida é amar a Deus de todo o coração. E aí, gostaram?
Vamos entender um pouquinho mais o que significa essa parábola. O primeiro filho, que primeiro disse que não ia e depois se arrependeu e foi, ele representa todas aquelas pessoas que fazem coisas erradas. E muitas vezes nós mesmos, né? Quando erramos, desobedecemos, fazemos coisas que sabemos que não são certas, mas depois a gente cai em si, se arrepende, percebeu que errou e vai lá corrigir os nossos erros. Pedimos desculpa, fazemos aquilo que a gente chegou a não fazer, né? Então esse primeiro filho representa isso, quando a gente sabe que errou, se arrepende do nosso erro e vai lá fazer. O segundo filho, ele representa aquelas pessoas que falam muito. Pessoa que fala muito, que ajuda os outros, que pratica caridade, mas no fundo não faz aquilo que falou. Fala mais e faz menos. Muitas vezes nós também podemos agir assim. Nós também podemos falar, peraí, mãe, eu já vou te ajudar. E enrola, dá preguiça, quer fazer as nossas coisas por egoísmo nosso, quer ver mais televisão, quer brincar mais e acaba não indo ajudar. Não fazendo aquilo que a gente falou que ia fazer, como o segundo filho. O pai, ele representa Deus, que é o pai de toda a humanidade. Ele faz um simples convite aos filhos. Eles podem aceitar ou recusar, como fizeram os filhos. E assim Deus também nos faz um simples convite todos os dias e nós não percebemos. É como se todos os dias Deus falasse assim, vai lá, cumpre o seu dever. E nós temos a chance de realmente levantar e corrigir o que a gente estiver errando, melhorar aquilo que a gente é bom, praticar a caridade, auxiliar o nosso próximo. É um convite de Deus todos os dias para nós. Não fazer ao outro aquilo que a gente não quer que o outro faça pra gente. Fazer com o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse com a gente. Todos nós temos deveres a cumprir, assim como os filhos tinham. E temos vários deveres. Primeiro conosco mesmo, né? Nós temos o dever de olhar o que nós estamos fazendo de errado e consertar. O dever de olhar as nossas qualidades e melhorar. O dever de olhar os nossos defeitos e querer combatê-los para não ter mais aqueles defeitos. Depois, nós temos o dever com a nossa família de auxiliar, de ter paciência, de melhorar o ambiente da nossa família, respeitar os nossos pais, os nossos parentes, né? Sermos os melhores familiares que pudermos ser. Também temos deveres com a nossa escola. Respeitar os professores, fazer as tarefas, prestar atenção com vontade de querer aprender. E assim por diante, temos vários deveres. Quando nós praticamos, quando nós fazemos esses deveres, nós vamos nos aperfeiçoando. Nós vamos melhorando a nós mesmos. Então, a prática, quando nós fazemos com vontade todos esses deveres, com certeza estaremos melhorando a nós mesmos. E quando nós fazemos isso, dá uma sensação tão boa de paz, de alegria, de bem-estar, de conforto, que nós não temos quando a gente fala que vai fazer e não faz, quando a gente tem preguiça, quando a gente vê que alguém precisa de ajuda e a gente não ajuda, depois dá um certo arrependimento. Devemos sempre lembrar que não é feio errar. Errar, todo mundo erra. Então, se a gente percebeu que fez alguma coisa de errado, não precisa se envergonhar, se esconder, né? Falar, ai, não fui eu. Não. Nós devemos entender que errar é normal. O feio é quando a gente não admite que errou, quando a gente não se arrepende do erro. Então, qual dos dois filhos foi o melhor? Aquele que falou que não ia, se arrependeu e foi, e ajudou o pai dele. Aquele que errou, olhou e reparou o erro dele. Ele não foi melhor do que o outro que falou para o pai, fica tranquilo, eu vou, e não foi. Então é isso que Jesus quis nos ensinar. Podemos errar, nos arrepender e corrigir os nossos erros. Isso é bonito. E muito mais importante do que falar é fazer. Existe uma passagem que diz,
que a mão direita não saiba o que faz a esquerda. Ou seja, se você pratica caridade, ajuda uma pessoa com essa mão, você não precisa ficar falando o que você fez para essa. É assim a nossa vida. Então não adianta a gente falar e não fazer. O importante é praticar, tá? E agora vamos aprender como vai ser as atividades dessa parábola. Essa semana temos duas atividades. A primeira, para as crianças menores, temos duas atividades na mesma página. Primeiro, temos uma figura do pai com os seus dois filhos para vocês colorirem. Façam um desenho bem colorido, bem bonito, de acordo com o desenho que a gente assistiu. Embaixo temos um labirinto. Ali no labirinto está o pai e os dois filhos, o que disse sim e o que disse não. E aí daí vocês fazem a setinha, vai indo com o lápis até o final do labirinto para achar o caminho certo. A segunda atividade é para os maiores. É uma folha com umas perguntas para que vocês possam refletir um pouco mais sobre os ensinamentos que Jesus quis passar. Então, tem 3 perguntas para vocês responderem de acordo com o que vocês pensam. A quarta é uma tabela. Vamos observar essa tabela, o filho 1 e o filho 2, e a semelhança que eles têm. Os dois têm o mesmo pai. Os dois recebem a mesma ordem. E qual é a diferença? O filho 1 respondeu negativamente, não. Depois ele se arrependeu e depois ele obedeceu. O filho 2 respondeu positivamente, sim, mas ele não obedeceu e também não se arrependeu. Aí você vai refletir quais as situações no seu dia a dia que às vezes você poderia ter agido de outra maneira, situações que você fez errado e se arrependeu, e vai relacionando. É mais para vocês refletirem isso e começar a corrigir aquilo que fazem de errado. É sempre importante a gente corrigir os nossos erros. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, aprendido mais com essa parábola e façam as atividades, mandem pra gente. Quem quiser fazer orações também, as preces de início, de fim, mandem pra gente os vídeos. A gente gosta muito de receber esse retorno de vocês. Até a próxima semana. Um beijo, fiquem com Deus. E agora vamos para a prece final. Hoje vamos fazer uma prece de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livramos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então, foi isso. Tchau! Não vejo muito longe, sonho a liberdade. Por hora tão distante, somos sementes